Irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre uma vida cristã vitoriosa. Uma vida cristã vitoriosa. E nós vamos usar um texto que está lá em 1 João, capítulo 5. Nós vamos usar os versículos de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, baseado nessa palavra, nós vamos falar um pouco sobre uma vida cristã vitoriosa. Irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que nós declaramos que agora nós somos servos de Deus, que o Senhor é quem conduz a minha vida, eu pertenço ao Senhor, a partir desse momento nós começamos a fazer parte, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E damos início a uma caminhada cristã. Essa caminhada, ela é a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus. Porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo veio com um propósito, né? E lá em Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, a graça de Deus nos salvou. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Não há obra, não há nada que eu possa fazer ou que você possa fazer. Não temos como ajudar nessa obra da salvação. É graça do Senhor, favor imerecido da parte de Deus. E a partir do momento que cremos, que entregamos a nossa vida e cremos que o Senhor, Ele morreu para nos salvar e que Ele ressuscitou e que ressuscitaremos com Ele, a partir desse momento nós estamos nas mãos do Senhor e fazemos parte da sua família e somos salvos pela graça do Senhor. A partir desse momento, nós começamos a nossa caminhada cristã. É uma caminhada que buscamos viver em obediência, nós passamos a conhecer mais o Senhor, nós passamos a buscar formas de como agradar o Senhor, nós aprendemos a nos relacionar com Deus através da oração, nós passamos a ler a sua palavra, e na sua palavra está contido ali tudo o que precisamos saber para viver segundo a vontade do Senhor. Assim começa a nossa caminhada cristã. É um treinamento que requer persistência, dedicação e disciplina. Para conseguirmos uma vida plena em Cristo, nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu queria que os meus queridos irmãos coloquem aí 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e começamos a nossa caminhada cristã, nós entramos aí num processo de treinamento, né? E aí nós começamos a exercitar a nossa fé. Nós passamos então a nos alimentar da palavra de Deus, que está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós passamos a nos alimentar com o melhor de todos os alimentos, a palavra de Deus. Lá em João 16:33, diz que nós passamos a vencer as lutas diárias. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não são poucas as lutas, as tribulações, as dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho. E servir ao Senhor, ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus, não quer dizer que nós estamos livres das lutas, das dificuldades, das aflições. Não é isso. Diz aqui que nós vamos passar por aflições, mas nós devemos permanecer firmes e animados, porque o Senhor Jesus, Ele já venceu o mundo, e no Senhor Jesus nós também venceremos, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,17, nós precisamos lançar fora os maus hábitos também. Nós precisamos deixar de lado os maus hábitos, coisas que antes tínhamos, mas que em Cristo não teremos mais. E diz assim, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas, eis que tudo se fez novo. Então, tudo que fazíamos e que aprendemos agora, começamos a ver e aprender que não agrada ao Senhor, nós vamos deixar de lado, nós vamos deixar os maus hábitos, os maus costumes, as coisas que têm que ser tiradas da nossa vida. E nós vamos ser agora novas criaturas em Cristo e aprender novos hábitos, bons hábitos de como agradar ao Senhor. Então, meus queridos, para conseguirmos, precisamos praticar alguns exercícios espirituais. E nós vamos ver aqui 3 exercícios que nós precisamos praticar. É como um atleta de ponta, aqueles que querem ganhar o primeiro lugar, a medalha de ouro ali na Olimpíada. Ele passa por um treinamento rigoroso. Ele passa ali, ele tem muita persistência, dedicação, disciplina, ele se alimenta bem, ele vence as lutas, ele vence as dificuldades, ele tira coisas que atrapalham o seu treinamento. Nós precisamos fazer esse treinamento e tem alguns exercícios na vida espiritual. Primeiro exercício que precisamos lutar e exercitar: a fé em Jesus. A fé em Jesus. Irmão Arthur, coloque aí Hebreus 11. O 1 primeiro, depois o 6. Só o 1 e o 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, exercitar a fé em Cristo é vital
né? É vital. Nós precisamos crer no Senhor, exercitar essa fé, buscar no Senhor aumentar a nossa fé a cada dia, para que não venhamos vacilar, duvidar que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos aprendendo a viver de forma que agrade o Senhor, e nós vamos errar, e nós vamos passar por dificuldades, mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, porque o Senhor, Ele está conosco, o Seu Espírito Santo habita em nós. E Ele nos ajudará todos os dias das nossas vidas. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. O Senhor, Ele prometeu estar conosco. A fé na vida cristã quer dizer a certeza de se alcançar a vitória, porque Jesus já venceu na cruz. Jesus, ele venceu, Ele levou sobre Ele todo o nosso pecado, todo o nosso castigo, tudo que era para nós, Jesus já lançou sobre Ele. Irmão, coloque aí Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O Senhor pagou o preço na cruz por nós. Então, a vida cristã quer dizer a certeza de se alcançar a vitória, porque Jesus, Ele foi vitorioso na cruz do Calvário. A certeza da sua ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, do 3 a 7, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Essa é a certeza que temos. Nós temos plena convicção disso. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também com o Senhor. Nós ressuscitaremos também com o Senhor. A fé é saber que Jesus morreu, mas que Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Jesus e seus ensinos têm prevalecido ao longo da história. Lá em Atos 19:20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor, pelos séculos, ela vem sendo pregada, ela vem sendo falada, apesar das perseguições. Apesar de todas as perseguições sofridas, a palavra do Senhor, ela prevalece pelos séculos. Ela chegou a nós, ela chegou até nós, né? Nos confins da terra, ela chegou até nós. Com nossa fé firme em Cristo, nós também vamos vencer e vamos prevalecer, porque somos filhos de Deus e fazemos parte da família de Deus. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 2:14a. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Nós somos vencedores, nós somos triunfantes, nós prevalecemos. A nossa fé prevalece em Cristo Jesus. Amém? Sem a fé em Cristo é impossível vencer o mundo e suas práticas. Se formos tentar
pela força do nosso braço, pela força do nosso querer, pela força da nossa vontade, certamente nós não vamos conseguir. Certamente nós vamos ficar pelo meio do caminho. Certamente o entusiasmo vai ser vencido, porque não teremos consistência, persistência, não teremos força, vai nos faltar poder. Temos que estar em Cristo. Em Cristo nós encontramos o poder que precisamos para vencer. Tudo o que precisamos vencer. As práticas desse mundo, os pecados e as ciladas de Satanás contra nossas vidas. Amém? 1 João 5,5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? O segundo exercício espiritual, o amor aos irmãos. O primeiro exercício é a fé em Jesus. O segundo exercício é o amor aos irmãos. 1 João 5,2. Coloquei aí meu amor para nós. 1 João 5,2 diz: nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Irmão Arthur, bote João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse versículo de 1 João, ele se encaixa aqui com de João 13, 33 e 35. O amor é o cartão de identificação do cristão. O amor é o cartão de identificação do cristão. Tem como amar a Deus sem amar o nosso irmão? Sem amar o próximo? Tem como isso acontecer? Em 1 João 4, 20, nos responde essa pergunta. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. De forma alguma, tem como amar a Deus sem amar o seu irmão, sem amar o seu próximo, guardando mágoas, rancores, odiando o seu próximo, odiando o seu irmão. Podemos estender, amar o nosso irmão, amar o nosso amigo, amar as pessoas que estão ao nosso redor e que são agradáveis e fáceis de amar, não é uma tarefa muito difícil. Mas amar o inimigo. Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Vamos ler até aí. Irmãos, está aqui um exercício e tanto. Está aqui um exercício daqueles difíceis de fazer, um exercício bastante difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. Porque amar o nosso inimigo não é uma tarefa fácil. Orar pelos que nos perseguem não é uma tarefa fácil. Mas nós precisamos fazer, porque o Senhor disse que nós temos que fazer. E aí me diga, se sem Jesus dá para fazer? Jamais. Porque a nossa natureza, ela não quer fazer isso, mas em Cristo e buscando no Senhor condições, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ensina, o Senhor derrama o amor dele nos nossos corações e assim nós vamos conseguir quebrar essa maldição, quebrar esse elo maldito, e assim nós vamos conseguir amar, e assim nós vamos transmitir o amor do Senhor para as pessoas mais difíceis
e fazer a diferença e ver que nós somos um povo diferente, um povo capaz de amar até aquele que nos persegue, né? E é algo que chama a atenção de quem está olhando, primeiro com desconfiança. Será que isso é possível? Acho que não, acho que é fingimento. Mas no fundo, e com a verdade que vivemos, as pessoas serão convencidas de que é Jesus que nos capacita para esse feito tão extraordinário. O amor deve ser prático, meus irmãos. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor, ele deve ser prático, cuidando, suprindo e socorrendo, né? Devemos amar não só de palavra, não só de abraços e tapinha nas costas, mas na hora da necessidade, nós devemos ir ao encontro daqueles que estão precisando de suprimento, de uma palavra, de amor, de carinho, conforme a sua necessidade. Esse é o segundo exercício, o amor aos irmãos. O terceiro exercício espiritual, nessa nossa caminhada cristã, é a obediência a Deus. É a obediência a Deus. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A obediência a Deus, uma vida vitoriosa em Cristo, está diretamente ligada à obediência a Deus. João 14, 15. João 14, 15, depois o 21. O 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma vida vitoriosa em Cristo está diretamente ligada à obediência. A obediência. Mas para obedecermos à vontade do Senhor, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Lá no Salmo 119, verso 11, o salmista diz que guardou a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra o Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor através da sua santa palavra. Nós precisamos cultivar um relacionamento com o Senhor. Vida de oração, vida devocional, vida de intimidade com o Senhor. Dessa forma, cada dia nós vamos nos fortalecendo o nosso espírito e matando os desejos da carne, deixando as vontades da carne de lado, e nós vamos fortalecendo o espírito. E desta forma nós vamos conseguir ser obediente, nós vamos conseguir ter uma vida de obediência ao Senhor. Obedecer a Deus é um exercício que requer persistência e disciplina. Nós não podemos desistir. Às vezes nós fraquejamos, às vezes nós erramos, às vezes nós pecamos, fazemos algo que não agrada ao Senhor. Mas a diferença é que nós não temos prazer no pecado. A diferença é que ao cairmos, nós não ficamos prostrados no chão.
Nós clamamos pela misericórdia do Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós pedimos perdão verdadeiramente, choramos os nossos pecados diante do Senhor, e o Senhor, Ele nos levanta, e o Senhor, Ele nos ajuda, e nós vamos levantando e vamos caminhando, e vamos deixando as práticas que desagradam o Senhor para trás. Nós não nos alegramos mais no pecado, nós choramos e nos arrependemos diante deles. Nossos olhos precisam estar em Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso referencial. Nós queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos olhar para Jesus e ser parecidos com Jesus. Queremos que a luz do Senhor brilhe em nós, brilhe em nossas vidas. Os que obedecem nunca são decepcionados. Nunca houve alguém que fosse obediente ao Senhor que se decepcionou. E nós vemos isso claramente em sua palavra. Abraão, ele foi obediente. E a promessa que o Senhor lhe fez foi cumprida. Mesmo diante das circunstâncias que pareciam impossível. Abraão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Ele já era velho, a sua esposa já era velha, idosa, mas a promessa do Senhor foi cumprida, porque Abraão, ele creu e ele obedeceu ao Senhor. E o Senhor cumpriu a promessa que fez a Abraão. Moisés, ele foi obediente ao Senhor e teve um ministério muito abençoado. Moisés fez coisas maravilhosas. Deus fez coisas maravilhosas através da vida de Moisés. Daniel foi um jovem que foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra de estranhos, com costumes diferentes, com crenças diferentes, mas Daniel, ele decidiu no seu coração não se contaminar, ele decidiu obedecer a Deus, e Deus deu grandes livramentos para Daniel, e Deus fez com que Daniel influenciasse aquele povo. Ele não foi influenciado pelos costumes daquele povo, ele influenciou. As pessoas passaram a conhecer o Deus de Daniel através da vida dele, da fidelidade dele, da obediência dele ao Senhor. As pessoas começaram a ficar curiosas. Quem é esse Deus que age dessa forma? José foi alguém que obedeceu a Deus, foi fiel ao Senhor. Ele aprendeu o que agradava e o que não agradava ao Senhor, e ele decidiu fazer o que agradava a Deus, e Deus exaltou José. Paulo, usado poderosamente pelo Senhor. Paulo, ele foi um perseguidor, mas ele recebeu um chamado, e ele obedeceu ao chamado do Senhor. E quantas coisas maravilhosas Deus não fez através da vida de Paulo. Quantas lutas Paulo enfrentou e passou, mas o seu legado ficou. Quantos aprendizados nós temos na palavra do Senhor, através das cartas que Paulo escreveu, inspirado pelo Senhor, porque ele decidiu obedecer ao Senhor. Então, a obediência a Deus, ela não decepciona. Pode ser difícil, pode ser penoso, pode ser uma luta grande, mas obedecer ao Senhor sempre vale a pena, sempre vale a pena. Irmãos, para concluirmos, se formos diligentes nesses 3 exercícios aqui, exercitando a fé em Jesus, o amor aos irmãos e a obediência ao Senhor, teremos vitória sobre o mundo e suas práticas. Certamente nós seremos vitoriosos. Mas eu posso afirmar que, se quisermos vencer o mundo,
pela nossa força e pela nossa própria vontade, certamente nós seremos derrotados. Certamente nós seremos derrotados. Precisamos estar em Cristo e com os olhos no Senhor, buscando no Senhor, para que possamos ser vitoriosos e termos uma vida cristã vitoriosa, uma caminhada cristã vitoriosa. Irmãos, em 1 João 4,4, 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está no centro da nossa vida. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Nós somos selados, nós somos povo de Deus. E nós vamos vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Irmãos, essa caminhada cristã, a nossa salvação, como eu disse no início, é pela graça em Jesus. Essa é a caminhada que vamos ter desde o dia em que entregamos nossa vida ao Senhor, até o dia que o Senhor nos levar, ou o dia que Ele voltar, se nós estivermos aqui. Todos que confessam o Senhor Jesus como Filho de Deus e que crê que Ele morreu e que ressuscitou, será salvo. Desde o ladrão da cruz até aqueles que se converteram na infância e que serviram ao Senhor durante 100 anos da sua vida, serão salvos. Mas a caminhada é ao longo da nossa existência. É ao longo da nossa existência. Ela não vai imputar na salvação. Lá em Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o mundo está crucificado para mim. O mundo deve estar crucificado para todo aquele que é da família de Deus, que entregou a vida para Jesus, que é servo do Senhor. O mundo deve estar crucificado, porque agora Cristo vive em mim. E a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. Por todos os dias que estivermos aqui, por todos os dias que passarmos aqui nesta terra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos buscar no Senhor forças. E devemos lutar todos os dias das nossas vidas para estarmos vivendo com o Senhor, agradando ao Senhor e fazendo a sua vontade. Amém? Oremos.